Eu fico me perguntando, então, por que é tão difícil estudar língua portuguesa, né? Eu me pergunto, eu sou professor, eu sou licenciado em letras, é uma escolha realizada por mim com muita consciência, e é uma pergunta que sempre me ocupa, né? Enfim, por mais que eu mesmo tenha uma orientação metodológica que me confira alguma segurança, ainda assim tenho consciência de que o método precisa progredir, porque a nossa relação com todo o conhecimento é diverso, né? E ele é dialógico, e ele é interativo, né? E ele é socialmente construído, enfim. Então, eu fico me perguntando por que é tão difícil, por que seria tão difícil conhecer ah, os, as orientações metodológicas organizadas no tempo do conhecimento sobre o modo como se estrutura e sistematiza a nossa própria língua. E não há como pensar a todo instante sobre essa questão sem pensar no ensino de língua portuguesa, né? O ensino de língua portuguesa, a gente estudar a nossa língua é algo novo, muito novo nos espaços escolares. Estes espaços escolares, inclusive, são universais e democráticos há pouquíssimo tempo, né? E acredite, a própria língua portuguesa demorou pelo menos 250 anos para ser tratada como nossa língua oficial, ou seja, um traço importante na caracterização de um Estado nacional socialmente organizado. Pense, então, em como se organizar a expressão linguística de um povo composto sob a sombra da violência de quem chegou dizimando pessoas originais do continente e que, por conta do desejo adoecido de acumular riquezas, não cessou seu impulso violento. A nossa língua é portuguesa porque somos sujeitos de um processo de colonização. Nada disso, então, foi carinhoso. Nada que constrói foi carregado de afetos fofos. Não, é muita dor, é muita luta, é muito combate, é muito enfrentamento. E isso também deve referenciar a nossa relação com os estudos que promovemos sobre os modos como nós interagimos através da língua que nos organiza socialmente. Então, a língua portuguesa, o que nós conhecemos como língua portuguesa, a princípio, era o registro dominante dos grupos sociais de mais prestígio, de mais poder, embora em alguns círculos urbanos convivesse com a chamada língua geral, de base tupi, falada pela maior parte da população. Encontrava-se nesse gesto discursivo sempre um ato de resistência. É claro que essa escolha não foi apenas um ato espontâneo ou resultado de algum arranjo socialmente organizado, pois os padres que chegaram para santificar a colonização adotaram como estratégia catequizar os índios na língua geral. Como nos espaços de poder é sempre tempo de lutas, essa escolha foi promovida até que os jesuítas fossem expulsos por ação do Marquês de Pombal. Atribuiu-se à Companhia de Jesus todos os males da educação na metrópole e na colônia, responsabilizando os jesuítas pela decadência cultural e educacional da sociedade portuguesa que havia se alojado neste continente, neste território. O desejo humano de organizar os meios e modos para conhecer tudo que existe à sua volta sempre nos inspirou. E os ideais iluministas provocaram um conjunto de reformas do ensino, ali perto de 1750, 1777, que foram bastante transformadoras. Vislumbrava-se pessoas que pudessem atender a um novo modelo de sociedade, sobre os encantos do modo de produção pré-capitalista.
Para bom entendedor, no entanto, meia palavra basta. Não se pretendia só reformar o sistema e os métodos educacionais, mas colocá-los a serviço dos interesses políticos da coroa, como a escola útil aos fins do Estado, que se pretendia construir, que se pretendia forjar, formar. Desde sempre, minha gente, o conhecimento como marcador de tempos de disputa, e se nós observarmos a história não só das instituições e exercícios escolares, mas do próprio conhecimento, perceberemos que essa ação de força ainda prevalece, com efeitos extremamente entristecedores. Está vendo a sua dificuldade para poder alcançar o necessário para estudar tudo que existe à sua volta? Muito por força desses modelos hegemônicos, que não querem compartilhar contigo força e conhecimento, né? Mas que você reproduza aquelas informações que atendam a um interesse estrutural de manutenção do poder e do controle sobre classes ou determinadas classes ainda subordinadas na relação com o universo produtivo. Eis então a novidade de Pombal, né? O estudo da gramática da língua vulgar, o português. Lembrando sempre que a palavra vulgar não carrega em si significados negativos, ofensivos, né, ou pejorativos. A palavra vulgar significa universalmente conhecido. Mas o Pombal propõe o estudo da gramática da língua vulgar como introdução ao estudo da gramática latina. Observe, não aquela gramática que organiza a nossa relação com tudo e todos nos espaços discursivos. O propósito era facilitar a aprendizagem do latim. Daí esse traço na história do ensino da nossa língua, que passou a compor currículos escolares como instrumento para outros fins, e não como um objeto de estudo em si mesmo. Só perto do fim do século XIX, gramática, retórica e poética começaram a ser estudadas em uma única disciplina denominada português. Nesse mesmo tempo, a linguística começa a se apresentar como ciência em outros continentes, e aqui só alcançaríamos uma transformação sensível no conteúdo, currículo, programas e métodos a partir de 1950. No tempo histórico, anteontem. Aliás, durante toda a primeira metade do século XX, a organização do ensino da língua portuguesa, no discurso oficial republicana e universal, era percebida por uma escola que continuava servindo às elites econômicas do país e a um público hegemonicamente branco e economicamente ativo e produtivo, aristocrata, restrito e culturalmente mais homogêneo do que hoje. Na segunda metade do século XX, no entanto, esse quadro ganha novos contornos. O mundo se transforma com a ação das pessoas. As relações econômicas, internas e externas, se redefinem. As estruturas de controle da economia se redefinem e o contexto de exploração da força de trabalho também. As disciplinas escolares, portanto, passam por transformações. Nesse período de rápido processo de urbanização e para sustentar o crescimento econômico baseado no modelo industrial de exploração do trabalho assalariado, a escola surge como espaço para formar novos contingentes de trabalhadores. Para quem promove a recepção de discursos com a ingenuidade de quem se afasta do conhecimento organizado, esse projeto de educação escolar soa apropriado. Mas pense, a escola que ensina a fazer
e não a se conhecer o que faz, não prescinde de sujeitos que possam se emancipar por força dos atos da linguagem. E nós devemos desejar mais para a nossa própria existência. Bem, enquanto o conteúdo de fundo do discurso oficial era combater o fantasma do analfabetismo, que supostamente impedia o desenvolvimento do país e se apresentava como uma das supostas causas da pobreza, escondia-se, nessa conversa bem antiga, uma síntese discursiva que nos apresentava como se fôssemos culpados pela nossa baixa renda por não termos estudado. A história, que já havia se manifestado como tragédia, predispôs-se a servir interesses de classe, repetindo-se como farsa, e até hoje muitas e muitos de nós levamos esse discurso triste, perverso e irreal para poder organizar nossa relação com tudo à nossa volta. Bom, mas gente, apesar de tudo isso, houve, sim, iniciativas de educação popular importantes, como as de Paulo Freire, que defendia com vigor e muita ternura que ler e aprender são condições essenciais para a cidadania autêntica e a transformação do mundo. Chegou até apoio do governo João Goulart, até que o golpe militar de 1964 interrompesse qualquer programa democrático emancipador da condição humana. Bom, já que toquei nesse aspecto importante, democracia e emancipação, pense nos sujeitos e métodos e meios que caracterizaram sua formação como sujeito de uma nação com história e povo e política e discurso e língua nacional. Muita coisa, né? É, a gente não é pouco, não. Vamos retomar, então, nossa análise do como lhe foi compartilhado através do ensino o necessário para que você se expresse, para que você interaja, para que você conheça, lançando mão de todos os estudos sobre a linguagem disponíveis a todas as pessoas de determinada língua ou nação. Muito bem. Então, vocês já entenderam que eu estou aqui provocando uma questão, né? Ler e escrever? Para quê? Por quê? Com quem? Vamos lá, vamos prosseguindo.